Salve, salve, simpatia! Eu sou André Ancona Lopes e você está no canal Da Ideia à Chama. Simpatia, salve, salve! Eu sou Marcos Cordeiro Pires, professor da Unesp. Hoje vamos continuar a discussão do programa anterior, que tem a ver com o golpe do Chile. Hoje temos a nossa segunda experiência com convidados no canal. É o nosso colega Rael, responsável pelo canal Anarquia Audiovisual, que tem tudo a ver com a discussão que a gente levou sobre audiovisual e tudo a ver com a ideia de movimentos libertários para transformar a sociedade. Seja muito bem-vindo, Rael. Prazer estar aqui, muito obrigado, André, muito obrigado, Marcos. Agradeço pelo convite. A ideia de se trazer a questão do audiovisual foi o que fundou o meu canal praticamente. Foi no contexto das manifestações contra o Bolsonaro, que se iniciou com a greve pela educação em 2019. E em alguns momentos o movimento se deparou com repressão policial. Aconteceram alguns casos que não eram noticiados pela mídia no geral ou tinham fake news. Eu vi em primeira mão o que aconteceu nas ruas e eu trouxe isso para mostrar na internet. Essa foi a ideia. O que tem muito a ver com o Chile é justamente a questão de movimentos de autodefesa. Atualmente, o movimento libertário no Brasil se inspira muito, principalmente na luta anticolonial do povo Mapuche, na própria autodefesa popular que se instalou nas manifestações contra o Sebastião Pinheira, iniciados em 2019, e que perduraram até o atual momento. Surgiu essa questão da primeira linha, que eles utilizaram muito no Chile e estão utilizando até agora. Surgiu a necessidade da população se defender das arbitrariedades que eram feitas pelo Estado durante as manifestações. Os estudantes, os trabalhadores, os povos indígenas, os movimentos sociais se valiam de táticas de ação direta, construindo barricadas, se armando com escudos para proteger as pessoas que estavam na manifestação e assim dar a possibilidade das manifestações continuarem pacíficas ali ao redor da Praça Itália, que tem em Santiago, rebatizada pelos manifestantes de Praça Dignidade. A maior parte das manifestações ocorreu naquele local. E toda vez que ia acontecer alguma manifestação contra o governo, a polícia ia tentar de todas as formas impedir que a manifestação simplesmente iniciasse. Os movimentos sociais se valeram dessa tática para poder conseguir iniciar o protesto e impedir que as forças de repressão dispersassem os manifestantes das ruas. É basicamente isso. Uma tática de ação direta, as pessoas usam determinadas funções, algo bem simples, de fácil entendimento, que foi muito passado nas redes sociais para que qualquer pessoa pudesse praticar, levar escudos de madeira ou levar estilingue. Muitas pessoas passaram a apoiar essa tática porque justamente a partir do momento que muitas pessoas filmavam os abusos da polícia, as pessoas se sentiam indignadas, rolando nas redes sociais e iam cada vez mais indo para a rua e participando dessa chamada primeira linha. E isso, consequentemente, levou muitas pessoas a irem levar medicamentos. Tinham voluntários, estudantes de enfermagem, ajudando as pessoas que estavam feridas. Pessoas iam distribuir comida na chamada primeira linha. Rael, você acompanhou bem de perto as manifestações e tem acompanhado, inclusive, as repercussões até hoje. E você tem acompanhamento de como que o pessoal da primeira linha tem atuado no sentido de contribuir para uma constituinte que, de fato, seja reformista? Por que eu pergunto isso? Até agora, do que eu fiquei sabendo, mesmo tendo a Constituinte aprovada por 75% da população, para fazer qualquer modificação no projeto novo de Constituição, ele deverá ser feito por pelo menos 2/3 dos votos. E aí, por mais que também se coloque que a Constituição não tem que ser feita necessariamente pelos partidos, tudo aquilo que eu tenho visto hoje é que o espaço para a cidadania independente e autônoma de participar nessa Constituinte, esse espaço é muito pequeno. Aí eu pergunto, como que o pessoal que estava na primeira linha está lidando com essa possibilidade de fazer um lindo movimento e não ter influência direta nos rumos da Constituição? A primeira questão que a gente tem que entender com
relação à primeira linha é que as pessoas que estavam lá, elas não seguiam determinada linha ideológica. Não eram, por exemplo, comunistas ou anarquistas ou reformistas. Tinha de tudo, todo tipo de pessoa. É uma questão meramente tática mesmo, de algo que estava dado naquele momento era repressão. Então as pessoas tinham que se defender. Muitas pessoas, mesmo com a Constituinte, né, tiveram uma desconfiança por achar que isso não seria suficiente. O próprio povo Mapuche dizendo que a Constituinte não ia trazer autonomia para o povo indígena. Muita gente votou sim na Constituinte, mas tem uma desconfiança relacionada às instituições no Chile. Uma das coisas que eu fico pensando, como num dado momento um movimento que agrega nacionalmente, como foi no caso do final da ditadura do Pinochet, com um grande movimento pelo NO, o plebiscito que tirou o Pinochet do poder, mas que ao mesmo tempo tira o Pinochet do poder, lhe alça ao posto de senador vitalício, o que vai deixá-lo imune a quaisquer processos criminais de responsabilização jurídica. Como esse processo, que por um lado você cria uma comoção social, dá parte da ilusão, porque parte é real, de que há uma grande participação das massas, que é uma grande democracia, mas que no final as coisas mudam um pouco, mas não mudam tanto. E eu me lembro dos movimentos no Brasil, que foram movimentos que deram margem à entrada dos black box infiltrados, a colocar a direita na cena política da manifestação da rua, porque até então a direita não participava dessas manifestações. Um dos efeitos colaterais, por assim dizer, dessa saída do armário da direita para as ruas, acabou redundando no golpe contra Dilma. Aconteceu muita coisa naquele período das manifestações de 2013. Foi uma explosão social muito grande, principalmente aqui no Rio. Tinham muitos movimentos sociais na rua, pessoas que lutavam por moradia, principalmente por causa da questão do despejo, porque foram aprovadas as obras da Copa do Mundo e na área central daqui do Rio, perto das barcas, muita gente foi tirada das casas sem contrapartida nenhuma do governo para poder construir viadutos, aumentar estacionamento do Maracanã. Tem uma aldeia indígena do lado do Maracanã, chamada Aldeia Maracanã, que eles moram lá até hoje e o governo do Eduardo Paes tirou a galera de lá, mas hoje eles já voltaram. No Rio teve muito essa coisa, fora a questão da passagem do ônibus, que tinha aumentado 20 centavos. Esse movimento foi sendo construído por um longo período de tempo, o movimento pelo passe livre. Veio desde a revolta do Buzu, lá na Bahia, nos anos 2003. A professora lá do FRJ, Camila Jordana, tem uma leitura de que deu uma falência na democracia representativa burguesa naquele momento, e os protestos de 2013 ele abriram uma outra conjuntura. Foi justamente uma expressão dessa indignação contra o sistema, principalmente com relação à política de conciliação de classes que estava rolando já no governo do PT. A Globo tentou desviar o foco das manifestações. Realmente, esses revoltosos de classe média não valem nem 20 centavos. Eles chamam de jornada de junho, mas a gente costuma dizer que junho de 2013 não terminou. Isso desembocou em diversos outros movimentos que estão durando até hoje. Muitos levantes em 2013 para cá, contra a Copa do Mundo, contra as Olimpíadas, contra as UPPs, contra muitas coisas. Eles desviaram o foco, separaram. O pessoal dos partidos eram os baderneiros, colocavam black bloc no mesmo bolo, e os de verde e amarelo eram os cidadãos de bem que queriam lutar contra a corrupção. Tinha acabado junho, vetaram a PEC 37, os coxinhas saíram da rua. 2 meses depois aconteceu a maior greve dos professores aqui no Rio, foi em outubro de 2013. E a polícia fez um verdadeiro massacre no centro do Rio contra os professores. Eles voltaram a atacar as manifestações dizendo que eram baderneiros. Em Brasília, o pessoal subiu na cúpula do Congresso. Então era para se esperar, como resultado disso, que as coisas tivessem evoluído por uma direção que elas não evoluíram. A desapropriação no Rio continuou, as Olimpíadas, a Copa do Mundo, o Temer assumiu. O resultado é um resultado que não condiz com a força, com a representatividade que se teve. Paralelo com o que aconteceu no Chile, quando é um no maciço, mas o Pinochet vira senador vitalício. É o resultado de hoje, que é uma manifestação maciça, são 70%, 80% de rejeição no plebiscito contra o governo atual,
mas em termos práticos, o alcance vai ser muito limitado, como o Marcos acabou de dizer, e que nem você colocou, que tem representação Mapuche dizendo, olha, vai mudar muito pouco. É nesse sentido que eu estou buscando o paralelo. Você teve um movimento muito maior do que se noticiou, um movimento bastante amplo, e que o resultado que se espera desse movimento, no caso do Chile, o que se esperava no Brasil, ficou muito aquém do que se imaginou que ia ser. E parte de um resultado, de um efeito colateral, no caso do Brasil, foi justamente isso que você comentou. São os coxinhas de verde e amarelo tendo protagonismo na imprensa, que era algo que não existia antes. Antes de 2013, não tem coxinha indo à rua. E passa a ter o holofote dos meios de comunicação. Tanto o movimento de 2013 como o movimento que começou o ano passado no Chile, as ruas elas têm um protagonismo, mas o protagonismo que vem das ruas não se reverte em mudanças substanciais. Pelo contrário, se a gente for observar toda a característica do que desembocou as manifestações de junho de 2013, elas vão se encaixar naquilo que se chamam revoluções coloridas. Gene Sharp trata de 198 táticas não violentas para derrubar tirano. Dentre essas táticas, a fixação de uma cor, os insultos contra autoridades, organizar posturas, esquetes. E a gente olha esse nome do Gene Sharp por detrás de manifestações na Primavera Árabe, na Ucrânia, na tal da Revolução Safrão lá no Mianmar, tentativas de desestabilização na Geórgia. Depois que a Dilma é eleita, aquele movimento que teve origem ali, ele acaba ganhando uma outra dimensão. Eu até me lembro, na época de 2013, um vídeo muito bem feito de uma moça nos Estados Unidos falando sobre os supostos gastos da Copa. E aquilo ali viralizou de tal jeito que se deveria perguntar quem que está por detrás daquela filmagem. No caso de 2013, ele foi apropriado pela direita para acabar com a PEC 37. A PEC 37 era para redefinir o papel de promotor ou de procurador. O procurador ele deve olhar o processo, ele não pode iniciar investigações, porque, em princípio, quem deveria iniciar investigações seria a Polícia Federal. Reparem que quando eles sepultam a PEC 37 é quando eles impulsionam a Lava Jato. E a Lava Jato ela teve todo o papel desestabilizador até nos dias de hoje. No Chile, você teve a massa. A questão da organicidade vai fazer muito difícil, por exemplo, criar uma autonomia para os Mapuche. A maior parte dos Mapuche está na Grande Santiago e não na Araucânia, no sul do Chile. Grande parte dos latifúndios do Chile estão na Araucânia, onde era a terra originária dos povos mapuches. Lembrando que os povos mapuches eles estavam também na Argentina. Os grandes fazendeiros do Chile, principalmente, é silvicultura, para processar e exportar. Essa monocultura também é algo que destrói completamente a paisagem original, o meio ambiente e expulsa a gente. Como organizar uma política distinta para os mapuches nesse momento? Os mapuches serão representados dentro da Constituição, de acordo com a densidade demográfica deles, que é de mais ou menos 20% da população? Terão ali 20% de mapuche? Esses mapuches poderão votar alguma coisa, lembrando que precisa de 2/3 de aprovação para avançar qualquer coisa? É um passo além do movimento social. A minha pergunta é, sem uma perspectiva mais libertária na linha de frente, sem uma primeira linha no Chile, mais agitadora ou mais de ir para frente, seria possível esse sucesso relativo do movimento chileno, ou esse sucesso também relativo no Brasil, que um movimento desse conseguisse avançar tanto? No Chile foi algo muito do momento mesmo. Lá tem coisas muito diferentes do que aconteceu aqui no Brasil. Lá, por exemplo, não tem polarização política igual aqui. 80% da população é a favor dos protestos e da Constituinte. Não era igual o ambiente aqui no Brasil, que da metade das manifestações em diante que rolou a grande divisão. Lá, principalmente, o movimento cresceu muito por causa da repressão policial e porque lá o histórico dos carabineiros do Chile é de ser uma polícia muito violenta. Eles não toleram manifestação nenhuma, pacífica, nada. Lá é comum acontecer repressão para acabar mesmo com tudo. Lá as pessoas aprovam esse tipo de ação das pessoas se defenderem. Aqui no Brasil, aconteceu em 2013 algo parecido. A polícia reprimia,
A Rede Globo mostrava os manifestantes revidando e invertia a ordem. Colocava os manifestantes como se estivessem atacando a polícia atacando a manifestação como se fosse um revide. Aqui a população não apoiava muito esse tipo de ação das pessoas se defenderem. No começo até apoiavam, que rolava muito na rede social a polícia reprimindo as manifestações do movimento Passe Livre, isso levou muita gente para a rua. Mas depois criou toda uma imagem do baderneiro e a partir daí, com a polarização principalmente, rolou uma divisão muito grande nas manifestações. Para se acontecer esse tipo de movimento, as pessoas têm que ter uma consciência de legitimar mesmo esse tipo de ação. Uma das coisas que eu percebi em relação à mídia chilena, tudo que era manifestação cultural, feira indígena, isso não aparece nos jornais. No Chile isso não está. Essa inversão de narrativas que o Rael comenta que a mídia fez no Brasil, no Chile é inócua. Porque a pessoa esteve na manifestação. Mesmo que a televisão inverta a narrativa, ela tem consciência que essa mídia não a representa. Uma das coisas no massacre de Tlatelolco, num vídeo anterior que a gente colocou, existe toda uma discussão até onde o exército atacou os manifestantes porque atacou primeiro ou porque uma parte do serviço secreto criou, entre aspas, uma armadilha ao exército e fez com que o exército disparasse, ou porque o exército realmente foi instigado a fazer isso. Pobres policiais atacaram porque revidaram, existe desde sempre. A ideia da defesa, não da defesa civil que o Rael coloca. A ideia de um cara que tem um monte de gente, blindado, escudo, cacetete, arma, granada, ele ainda tem que se defender, coitadinho, né? Tem uma passagem muito interessante lá no filme de Tlatelolco que fala: a gente tem que dizer que o exército foi provocado. São manifestações pacíficas. Não importa. O que importa é a percepção que a gente vai lançar para a mídia. É o caso que o Rael está contando do que ocorre em 2013. Que você tem, no momento, uma simpatia da sociedade aos movimentos e a mídia inverte isso. É duplamente frustrante, porque quem está envolvido na ação direta depois vê os ganhos do movimento muito menores do que poderiam ser, como no caso chileno agora, os ganhos constitucionais vão ser muito menores, e ver também a mídia inverter o sentido do que você fez. Porque na sociedade da mídia vale menos a realidade do que a interpretação da realidade. E aí entra uma questão importante, que é o fato de ter um canal na internet, mídias sociais, para você furar o bloqueio. Essa questão de furar o bloqueio é uma novidade política que a gente tem atualmente que não tinha antes, porque antes era só uma percepção. Em 2013, quem teve um papel muito interessante de mostrar online o que estava acontecendo era o pessoal da mídia ninja, Pablo Capilé, que teve grande projeção por mostrar ao vivo no Facebook todas as manifestações, a repressão, como que foi a reação da polícia naquele momento. Lembro que tinham várias mídias também, coletivos de mídia, anarquistas, online, muita coisa assim. Bom, com isso a gente termina essa experiência aqui com o Rael. A gente agradece a sua participação. Agradeço a participação e eu queria convidar a todos para poderem assistir o último vídeo que eu fiz relacionado às manifestações do Chile sobre a primeira linha. Valeu, Rael. Muito obrigado pela sua participação. Valeu, Rael. Muito obrigado. Aqui no nosso canal da Ideia Chama, o que a gente quer é cúmplice. E vocês já sabem, aqui no nosso canal, a gente nunca brinca com a verdade. O que a gente brinca é com a mentira. É isso aí, André. É isso aí. Até a próxima. Um abraço a todos. Tudo de bom. Las Olimpiadas están a 20 días de distancia. El Comité Olímpico está reevaluando la seguridad del evento y nos piden garantías. El problema, señor, el movimiento está ganando simpatías. Tiene la clase media, algunas organizaciones obreras. Si logramos concretar el diálogo con los líderes, podemos cambiar las cosas, señores. No hay tiempo para el diálogo. No podemos seguir reprimiendo a la juventud. No si la violencia es provocada. Todos sabemos que ese no es el caso. Es que no se trata de lo que sabemos. Se trata de lo que se ve. Todo. Es una cuestión de percepciones. Eso está muy bien.
Las apariencias engañan. Interesante. Violencia provocada. Más interesante.